Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Mais uma palavra de Deus, mais uma mensagem, mais um culto. Então aqui, Mateus capítulo 28, versículo 16. Aqui nós temos o que a Bíblia, os autores ou os tradutores da Bíblia chamam de a grande comissão. Jesus havia vivido, morrido, ressuscitado e agora ele está subindo aos céus. E ele está chamando os discípulos para dar uma importantíssima ordem para eles, tá? Dizendo assim: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora eu vou dar a minha ordem para que vocês sigam o que eu comecei. Por isso que é muito importante, os teólogos colocaram como a grande comissão, quando Jesus chama os discípulos antes de ser assunto aos céus. Olha que interessante. Então Mateus 28:16 diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, porque ele havia ressuscitado há pouco. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Preste atenção, pessoal, qual foi a ordem que Jesus dá aqui para os discípulos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que quer dizer isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse texto aqui é fabuloso, tá? Por quê? Porque Jesus chama os discípulos para dar aquela última ordem e a mais importante de todas. Ele diz assim: olha, eu fiquei 3 anos com vocês, discipulando vocês, e agora eu digo, vão e façam o que? Discípulos de todas as nações. E discípulos inclui batizar e ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então, pessoal, a pergunta que eu faço para vocês aqui: se Jesus falou para a gente fazer discípulos, quando ele voltar, o que ele vai perguntar para nós? O que vocês acham? Ele vai dizer assim, qual é a pergunta que ele vai dizer? Vocês fizeram discípulos? Essa pergunta Jesus vai fazer para todo mundo, para você, para mim. E o que a gente vai responder? Tá? Fazer igreja muitas vezes não é a mesma coisa que fazer discípulos, a gente vai ver isso. Fazer eventos às vezes não é a mesma coisa que fazer discípulos. Fazer denominações, associações, escolas, isso é tudo lindo e maravilhoso. Agora, Jesus deu uma ordem, tá? E ele vai nos cobrar essa ordem. A palavra discípulos, fazer discípulos, tem martelado muito a minha mente já faz muito tempo. E eu acho que o maior problema de todas as igrejas até hoje, da qual eu participei, já fui pastor, é que a gente faz muitas coisas, eu estou dizendo em todos os sentidos, eventos, programações, cultos, mas a gente não faz justo o que Jesus pediu para a gente fazer, que é discípulo. E depois a gente olha para trás e vê assim, puxa, a vida não está funcionando. E quando a gente vê, a gente diz, poxa, mas também ele manda a gente fazer discípulos. E a gente faz outras coisas e quer que dê certo. Então vamos lá, quero começar, se Deus quiser, uma série de mensagens sobre isso e um bom ensinamento sobre isso, porque é muito importante. Então, olha só, na época de Jesus, ser discípulos e existirem mestres era muito comum, tá? João Batista era um mestre que estava fazendo muitos discípulos, mas ele diz, vai chegar Jesus, da qual eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, e vocês vão seguir ele, porque ele é o mestre verdadeiro. Então, olha só, a palavra discípulo aparece 241 vezes na Bíblia, preste atenção, sendo que 11 vezes no Velho Testamento e 230 vezes no Novo Testamento. 230 vezes, ou seja, proporcionalmente nós vemos como Jesus, e depois dele essa palavra se tornou de tamanha importância, porque era essa palavra que Jesus queria que se tornasse muito importante, e foi o que ele fez. Jesus não fez eventos, Jesus não fez igrejas, ele fez o que durante 3 anos? Discípulos. Ele discipulou pessoas, tá? Então assim, em relação a Jesus, a gente pode ter 4 atitudes, preste atenção. A gente pode ter 4 atitudes em relação a Jesus. Primeira atitude,
ódio em relação a Jesus. Graças a Deus, né? Não tem, pelo menos que eu conheço vocês aí em São Alberto, graças a Deus eu não conheço gente que tem ódio de Jesus. Infelizmente na época de Jesus tinha muita gente que tinha ódio de Jesus, e se a gente vai em países agora orientais com outras religiões, né, pelo menos, principalmente aqueles fanáticos islâmicos que matam cristãos, então existem pessoas que têm ódio em relação a Jesus, como não é o nosso caso, graças a Deus, que ninguém tem ódio em relação a Jesus que eu conheço aqui. Primeira atitude é ódio. Segunda atitude que a gente pode ter em relação a Jesus, indiferença. Indiferença. Aí a gente já começa a se acercar em pessoas que a gente conhece. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu não conheço ninguém até hoje que tenha ódio de Jesus, graças a Deus. Agora, pessoas indiferentes a Jesus, que Jesus é um cara legal, um cara cabeludo, sei lá, viveu lá 2000 anos atrás, estou nem aí, a vida dele e a minha não tem nada a ver. Bom, aí já começa a chegar dentro do nosso contexto. Então a segunda atitude é indiferença, coisa que eu acredito que não é o nosso caso também como igreja. Então, ódio, indiferença. A terceira atitude, olha que interessante, simpatizantes ou ouvintes. Então essa terceira atitude aqui já é preocupante, porque na época de Jesus tinha muitas pessoas que seguiam a Jesus, mas quando chegava na hora de decidir, não decidiam por Jesus. Então eles eram o que Jesus chamava de simpatizantes ou ouvintes somente. Tanto que ele dá aquele sermão que ele diz: olha, teve pessoas que escutaram a minha mensagem e não colocaram em prática. Então o simpatizante, um ouvinte de Jesus, é aquele que diz assim: ó, eu acho legal, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, gosto até de música cristã, eu gosto até de ir nos cultos, eu acho legal, mas sempre estão com o pé atrás em relação a Jesus, nunca dão aquele passo de fé. Isso são simpatizantes, e a gente já tem muito dentro do nosso contexto, né? Tomara que não seja o caso de ninguém também. Então, a gente pode ter essas três atitudes: ódio em relação a Jesus, indiferença em relação a Jesus, simpatizantes em relação a Jesus, que seriam ouvintes, e a quarta atitude, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E essa é a atitude que você e eu devemos ter se a gente quer experimentar toda a beleza de uma vida cristã e principalmente a salvação eterna. Então, a nossa atitude deve ser de seguidor realmente, ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que entrega a sua vida a Jesus no sentido de seguir a Jesus com tudo que se é e começar a buscar compreender a Jesus em cada aspecto da sua vida. Tá? Então olha que interessante aqui, até porque a palavra discípulo, ela tem a ver com um seguidor, porque discípulo era um seguidor, tanto que Jesus, o que ele falava para as pessoas? Ele chegou para Mateus e ele não disse assim: vem e adora-me. Não, ele disse: vem e segue-me. Então Jesus chegava para as pessoas e dizia assim: vem e segue-me. Por quê? Um discípulo é um seguidor do seu mestre, vai seguir os seus passos. Tá legal? E discípulo tem a ver com a raiz da palavra disciplina. Então, discípulo é uma pessoa que segue a Jesus de maneira disciplinada. É uma pessoa que acorda de manhã e diz assim: olha, eu preciso seguir o meu mestre, eu preciso atuar como ele atuou, eu preciso viver como ele viveu. Essa é a atitude de um discípulo, tá? Então por isso que Jesus fala: façam discípulos, batizando. Então a primeira coisa que um discípulo vai querer fazer é se batizar também, né? Porque eu quero ser batizado por esse Jesus, eu quero que ele seja o meu mestre, eu quero seguir a ele e a partir de agora seguir a ele como um discípulo. Então essa é a atitude certa que você e eu devemos ter. Então agora a nossa tarefa é descobrir a diferença entre simplesmente um ouvinte de um discípulo, de um simpatizante para um verdadeiro seguidor de Jesus. Então no que consiste ser um discípulo? Então a primeira coisa que consiste em ser um discípulo é ser um aprendiz. Eu devo o quê? Estudar o meu mestre, né? Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu devo conhecê-lo. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve deixar o cabelo crescer, usar sandália, usar roupona, não tem nada a ver. Mas a gente tem que ver assim, como é que Jesus atuava em relação
ao dinheiro na sua época? Como é que ele atuou em relação ao dinheiro? Como é que ele atuou em relação aos poderosos? Como é que ele atuou em relação à religião? Como é que ele atuou em relação às pessoas? Qual eram as prioridades que Jesus tinha? O que ele deixou de ensinamento? Então, seguir a Jesus significa isso, tentar compreender como ele era para começar a agir de igual maneira. Isso não quer dizer que você vai sair no deserto aí, vai ir para algum lugar sozinho, até porque Jesus não atuava assim. Ele ia em casamentos, ele ia em festas, ele tinha a vida pública dele, ele vivia, mas ele tinha prioridades. E essas prioridades ele quer que você e eu tenhamos, e muitas delas vão, graças a Deus, fechar com o que a gente crê. Em algumas a gente vai dizer assim, puxa, eu penso uma coisa, só que Jesus pensava de uma maneira diferente. Então eu vou seguir, eu vou atuar como ele. Isso é ser um discípulo. É quando entrar em conflito a minha ideia com a ideia de Jesus, tá bom? Eu coloque a vontade dele acima da minha vida. Então eu tenho que ser um aprendiz, em primeiro lugar, eu tenho que estudar o meu mestre, e é isso que a gente faz na igreja. Aprende quem era Jesus, o que ele ensinou e o que ele quer que a gente faça. Segundo, eu tenho que o quê? Eu tenho que pôr em prática, eu tenho que ser um seguidor realmente, eu tenho que pôr em prática o que ele viveu. Então eu tenho que estudar e depois eu tenho que pôr em prática aquilo que ele falou. Então não adianta eu dizer assim, Jesus é o meu mestre e tal, eu sou um discípulo dele, mas eu faço totalmente as coisas ao contrário do que ele faz. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem fácil aqui da gente... Eu vou pegar um exemplo bem levinho para a gente começar, para você saber se você é um seguidor de Jesus ou simplesmente um simpatizante. Jesus disse assim, João 14,6, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Tá legal? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho, porque a gente tem que seguir ele. Por isso que ele dizia, vem e segue, porque ele é o caminho, o único caminho. Não disse, interessante que ele não disse assim, eu sou um dos caminhos, ou eu sou o melhor caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho. Tá? Bom, ele disse que ele é a verdade. Pessoal, João 14,6, Jesus fala que é a verdade. E João 8,44, ele fala que o pai da mentira é o diabo. Opa, então para aí. Jesus é a verdade. E ele diz que o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Agora, eu pergunto para você, se no dia a dia você vive mentindo, tá? Você vive mentindo e dizendo que Jesus é o teu mestre. A minha pergunta é, você é um seguidor ou você é um impostor? Ficou forte, até rimou, mas é a realidade. Então é só para a gente começar a pegar leve, porque não adianta a gente só se enganar em relação a Jesus, ser só um simpatizante, mas na hora de seguir a ele como modelo de vida, a gente rechaçar e seguir outros modelos. Tá legal? Então, só a questão da mentira, a gente já avalia muitas coisas na nossa vida que a gente tem que começar a mudar se a gente quer ser realmente um discípulo de Jesus. E pessoal, então eu tenho que estudar o meu mestre, se eu quero ser um discípulo. Eu tenho que seguir, ou seja, eu tenho que pôr em prática aquilo que ele falou. E é bem interessante que tem até um livro bem legal assim, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Olha só que a história é bem legal, que é assim, eu nunca li o livro, mas já escutei sobre ele. Diz que um pastor chegou numa igreja lá nos Estados Unidos uma época, tá, e falou assim, pregou um sermão muito legal que era assim, em seus passos o que faria Jesus. E o pastor fez um desafio para os membros da igreja. A igreja era bem grandona lá. E ele, naquele encontro, falou assim, pessoal, vamos fazer o seguinte essa semana. Tudo que você for fazer essa semana, você vai dizer assim, e se fosse Jesus, o que eu faria? O que Jesus faria em meu lugar? Tá? Em meus passos, o que Jesus faria? Ele fez um desafio, como ele fazia todos os domingos na igreja, só que o pessoal levou a sério. Pessoal, disse que no outro domingo foi assim, foi uma revolução, né? Porque o pastor perguntou assim, pessoal, e aí? Fizeram o desafio? Tudo que vocês fizeram essa semana, vocês perguntaram em meus passos o que Jesus faria? E foi interessante que daí o pessoal começou a dar testemunhos assim. Um era vendedor de carro
E ele falou assim, olha, pastor, foi a semana mais difícil da minha vida. Eu vendia mais ou menos cerca de, 30 carros, dessa semana eu vendi 3 só. Por quê? Porque eu sempre vendia os carros mentindo sobre os carros. Porque o carro tinha tal problema e eu não falava. Eu simplesmente vendia, a pessoa não perguntava. Ou quando perguntava eu dizia que eu não sabia. Eu achava que não era. E aí naquela semana, quando a pessoa perguntava, esse carro tem algum problema? Aí ele pensava assim, poxa, se fosse Jesus. E aí ele falou, tem um probleminha aqui, tem um outro ali, a pessoa, obrigado, tchau, e ia embora. E disse que foi a maior revolução na igreja lá. Tá legal? Por quê? Porque decidiram levar Jesus a sério. Bom, o desafio fica lançado, eu espero que não tenha nenhuma revolução, né, na nossa vida. Eu espero, até porque acho que mentir não deve fazer parte da vida nem de um ser humano, quanto mais de um cristão. Graças a Deus que a nossa igreja de São Alberto não é que nem essa daí. Mas vamos lá, ser um seguidor significa isso: levar Jesus a sério e o que ele ensinou a sério. Senão você é só um simpatizante, um ouvinte de Jesus. Tem uma diferença crucial. Então, ser discípulo consiste em ser um aprendiz de Jesus, estudar, ser um seguidor, pôr em prática. E por fim, pessoal, a última etapa de um discipulado verdadeiro é quando você já pode ser um discipulador, tá? É quando você já pode começar a dar exemplo para outras pessoas. Quando você já pode pegar uma pessoa e dizer assim, a pessoa te pergunta, tá, mas como é que é essa história de Jesus aí? Por que tu entrou nessa igreja? Aí tu vai dizer, entrei por causa disso, tem mudado isso na minha vida, tem sido... E aí você começa. Agora, você nunca vai ser um discipulador sem primeiro ter sido um discípulo. Senão você sempre vai ser um impostor. Estão entendendo? Porque o discipulador verdadeiro é aquele que foi discipulado por Jesus, não é pelo pastor. O pastor é isso, a gente tem que começar a tirar essa ideia de que o pastor tem que ser o santo da igreja e eu tenho que viver a minha vida, e que o pastor que se vira em ser santo, ele ganha para isso, eu sou só um membro, aí depois quando eu morrer eu vou dizer que pertenci. Não. A Bíblia nunca fala disso, a gente tem que tirar essa ideia. A Bíblia fala que Jesus é o mestre e todos nós somos discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus, você também é, e quando aparecer gente para a gente discipular, a gente vai discipular, não para que a pessoa seja igual a nós, mas para que ela seja igual a Jesus, tá? Olha só como é que Paulo falava. Tem muitas pessoas que diziam assim, não olha para mim, olha para Jesus, eu sou pecador, Jesus que é o... Não é assim, pessoal. Olha o apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não tirava a responsabilidade dele, tá? Ele não fez curso de teologia ou de mestrado em teologia para ele poder dizer, me sigam, porque eu fiz curso. Não, ele dizia assim, olha, eu sou um cristão, eu imito a Jesus e você pode me imitar porque eu tenho imitado a Jesus. A gente não pode excluir essa responsabilidade, até porque não é difícil seguir a Jesus desde que a gente leve ele a sério e se entregue por completo, e é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então assim, o último estágio do discipulado é quando a gente já pode discipular alguém, a gente já pode ensinar alguém, tá? Então, mas para isso a gente tem que primeiro aprender a ser discípulo. Então a ideia é a gente seguir estudando sobre no que consiste ser um discípulo de Jesus, para que a gente não seja um mero simpatizante, um mero ouvinte e se engane a si mesmo. E olha que interessante, para ser um discípulo eu tenho que estudar meu mestre, eu tenho que seguir o meu mestre e eu tenho que no futuro poder ensinar sobre ele. Agora veja só, Esdras capítulo 7 versículo 10, olha o elogio que esse escritor aqui, o Espírito Santo faz para Esdras, porque ele tinha tomado 3 passos aqui, Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Lembra de o discípulo ser um aprendiz, tem que estudar. Na época era a lei, hoje é Jesus, que é o cumprimento da lei. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticar. Olha que interessante. Então, aprendiz, estuda, seguir, pôr em prática e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Os 3 passos do discipulado na vida de Esdras, que viveu muitos anos antes de Jesus. Na época era a lei de Moisés, que eles tinham que seguir.
Hoje, Jesus representa toda a lei, porque Jesus é o cumprimento da lei, né? A lei é o livro de receita e Jesus é o pão dessa receita. Então a gente não precisa mais olhar para a lei desde que a gente veja Jesus, Ele como modelo que Deus quer que você e eu sejamos, para que a gente possa ir por esse caminho, que é a verdade e que nos leva à vida eterna. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana.